Olá, tudo bem, pessoal? Então, eu queria trabalhar com vocês hoje, nessa aula, a, os subprodutos dos processos de fermentação, né? Nós vamos ter um tempo para poder trabalhar cada reação química do processo de fermentação, porém, eu acho importantíssimo nós entendermos o que é feito com cada subproduto dos processos de fermentação. A fermentação ela tem uma estrutura básica que funciona assim. Começa com a quebra da glicose, a glicose ela é quebrada, certo? E quando a glicose ela é quebrada em duas substâncias que nós chamamos de piruvato ou ácido pirúrvico. Paralelo a esse processo da quebra dos dois piruvatos, o ácido pirúrvico, tem a formação de dois ATPs, que é o auge do processo, é o que realmente aquela célula queria fazer, e de dois NADP, que é um intermediário que captou íons e prótons no processo de quebra da glicose. Muito bem. Isso são eventos padrões que vão acontecer nos três tipos de fermentação. Quebra a glicose, forma dois piruvatos, produz dois ATPs e dois NADPH, reunindo prótons e elétrons do processo de quebra da glicose. Qualquer fermentação vai acontecer isso. Ponto. Foi. Mas a partir daí, e aí o objetivo da fermentação já foi alcançado, que era a produção do ATP, a partir daí, vai depender de qual subproduto vai ser gerado na fermentação para dizer que tipo de fermentação é, tá? Então, por exemplo, na fermentação alcoólica, aquele ácido pirúrvico, aquele piruvato que veio da quebra da glicose, cada um deles, porque são dois ácidos pirúrvicos, né? Cada um deles perde gás carbônico, então reduz já a composição química dele, porque perde um carbono e dois oxigênios, perde gás carbônico, recupera os prótons e elétrons que estavam lá com NAD e vira etanol, álcool etílico. E esse subproduto dá nome ao processo, que é fermentação alcoólica. E o que é que o homem acabou descobrindo disso? Puxa, eu posso usar isso a meu favor. É daí que surgiram os processos de produção de bebida alcoólica fermentada, como é o caso do vinho e da cerveja. Existe um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, que você já tem na própria casca da uva, né? Ele é usado também na fermentação da cerveja. Que você bate, pisoteia, mistura a uva, e aí ele sai da casca e entra em contato com a glicose da uva e começa a fazer fermentação alcoólica e produzir álcool etílico, né? Então o álcool que está naquele suco de uva, naquele primeiro suco que é o mosto, está sendo produzido pelo fungo, pelo Saccharomyces cerevisiae, pelo processo de fermentação alcoólica, né? Depois, é claro, eles vão purificar, tratar e o resultado final é o vinho. A mesma coisa vai acontecer com a cerveja de forma mais industrializada ou artesanal, já que existem pessoas que trabalham com a forma artesanal. Também o processo de fermentação alcoólica ele é utilizado na fabricação de pães e roscas. Por quê? Porque lembra que eu falei que no meio do processo da liberação de gás carbônico, então a galera fez a massa lá do pão, por exemplo, né? E utilizou o fermento biológico, que é o mesmo Saccharomyces cerevisiae que eu falei agora, que tem lá na casca da uva. Aí ele começa a fazer a fermentação e liberar o gás carbônico, só que esse gás carbônico, para tentar sair da massa, a massa elástica, ele empurra a massa de dentro para fora e essa massa cresce. Aí você coloca essa massa que cresceu dentro do forno, o forno vai assar a massa naquela posição e quando tiver tudo assado e você cortar a massa, aí você vai ver que está toda aerada lá dentro, é onde estavam as bolhas de gás carbônico. Inclusive, se você tirar antes da hora,
você vai perceber que ele vai solar. Por quê? Porque ainda não está seco ainda, e o gás carbônico sai e a massa sola, né? O outro tipo de fermentação que existe, que começa exatamente do mesmo jeito que a fermentação alcoólica, é a fermentação lática. Só que a fermentação lática é ainda mais simples. Depois que quebrou a glicose e formou o piruvato, esse piruvato simplesmente só recebe os prótons e elétrons que estavam no NAD e se torna ácido lático. Pronto. E aí esse resíduo é utilizado pela indústria para fazer alguns laticínios e é utilizado pelas células musculares, né? Quando a gente faz uma atividade física extra que nós não estávamos esperando, os nossos músculos fazem a fermentação lática para compensar a quantidade de energia. E ao compensar a quantidade de energia, libera o ácido lático. E tanto o desgaste de ter feito uma atividade física extra, mais a presença do ácido lático, gera uma sensação chamada fadiga muscular, que vai deixar o seu corpo dolorido por alguns dias. E existe também a fermentação acética. Essa fermentação acética começa exatamente igual a todas as outras, até a quebra do piruvato, liberação do ATP e do NADP, do NADH2, que leva os prótons e elétrons. Só que aí, esse piruvato que veio da quebra da glicose, ele perde gás carbônico, igual na fermentação alcoólica, ele perde gás carbônico. Só que em vez de só ganhar os prótons e elétrons do NAD, como foi o que aconteceu com o álcool etílico, não, ele perde o gás carbônico e aí acontece o seguinte: vem de fora a molécula de oxigênio, que é O2, são 2 oxigênios, vem de fora a molécula de oxigênio, e essa molécula de oxigênio, ela vai se dividir, tá? É O2, esse oxigênio vai se dividir, vai se separar. Um oxigênio se liga com hidrogênio, tá? Com próton e elétron de hidrogênio que veio lá do NAD, né? Formando OH, e entra no piruvato formando o ácido acético, e o outro oxigênio se liga com outros dois hidrogênios que vieram nos prótons e elétrons do NAD e vira água, tá? Lembrando que esse oxigênio que veio de fora só veio depois da produção de energia, então continua sendo uma produção de energia sem oxigênio. A indústria utiliza esse processo para a produção do ácido acético, porque ácido acético é vinagre, ok? Então é útil também. Espero que tenha te dado uma ajudada aí, um norte, né, sobre a diferença entre os 3 tipos de fermentação e de como a indústria pode utilizá-los eles. Assista essa aula, porque na nossa próxima aula presencial a gente vai discutir os tópicos dessa aula, vai relembrar eles. Eu já preciso que você esteja com essas ideias formadas na sua cabeça, porque vai ser muito mais fácil quando a gente tiver a parte visual, tá certo? Até lá, eu te espero. Excelente semana de aula para vocês.